Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição bíblica de adultos da revista CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa lição número 4 tem como assunto uma igreja cheia do Espírito Santo. Textuário, Atos capítulo 4, versículo 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A verdade prática nos fala que uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Nossa leitura bíblica está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 24 a 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, os povos e as gentes, os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se uniram, se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios no nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, pois fazendo assim, você nos ajuda a espalhar a boa semente neste grande campo virtual missionário que é a internet. Na introdução do comentário, lemos que nesta lição veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, versículos 24 a 31 do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Essa igreja suporta as provações porque é cheia do Espírito. Por causa do Evangelho, ela renuncia seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Na verdade, sem a capacitação do Espírito, diz aqui a nossa introdução, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Outra marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é a sua capacidade de orar com poder e, por isso, impactar o mundo ao seu redor. Essa oração fortalece a igreja, capacita a testemunhar de maneira eficaz. Da mesma forma, uma igreja cheia do Espírito Santo é marcada pela ousadia para proclamar o Evangelho com poder e, por isso, se tornar relevante para o mundo. Primeiro tópico, uma igreja perseverante. Primeiro item, suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa e também a cura do paralítico que ali vivia, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus.
Eles agiam com perseverança. Veja só que ensinar as pessoas daquela época, dizer às pessoas daquele tempo, que aquele homem que era paralítico tinha sido curado pelo poder de Jesus, era uma blasfêmia para a religião judaica. Blasfêmia por quê? Porque para a sociedade daquele momento, Jesus era um criminoso, um impostor, um falso profeta, um executado, um sentenciado, alguém que tinha morrido da forma mais vergonhosa possível. Além disso, seria incrível de acreditar que uma pessoa que morreu e teria algum poder de fazer alguma coisa neste mundo material. Outra ideia que era totalmente contra a religião judaica. Por esse motivo, então, tudo aquilo que os apóstolos estavam falando sobre aquele homem ter sido curado pelo poder de Jesus era uma tremenda heresia para a religião judaica daquele momento. Por essa razão, eles foram proibidos, advertidos fortemente: parem de falar isso, vocês estão pregando heresia para eles, para os judeus, para a religião daquela época. Isso só foi possível, essa perseverança toda, porque Pedro, que falava por si e pelos demais apóstolos, havia sido cheio do Espírito Santo. Esse tempo verbal usado aqui no grego, no versículo 8, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo, que já tinha sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. Então, aqui seria melhor entendermos que Pedro continuava sendo cheio continuamente do Espírito Santo. Aprendemos então que uma igreja que é todo o tempo continuamente cheia do Espírito, ela suporta as provas e o sofrimento. Segundo item, não negocia seus valores. Uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deu ordem expressa para que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Ou falando de outra maneira, vocês estão nos dando essa ordem. Nós temos que obedecer a vocês ou temos que obedecer a Deus? Deus nos mandou proclamar. Nós não temos que obedecer a vocês, nós temos que obedecer a Deus. Deus nos deu a ordem de proclamarmos a palavra dele, trazida por seu Filho Jesus, e não obedecer a vocês. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam sua fé. Não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois são valores inegociáveis. Uma das marcas de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Terceiro, uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, em achismos, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas testemunharam as obras de Deus, através de Jesus. Quando Filipe pregou em Samaria, as pessoas daquela cidade se convenceram não pelo que Filipe falava somente, mas pelo que eles viam, os sinais que Filipe fazia, os milagres que Deus realizava através de Filipe em nome de Jesus. Então os milagres serviam para provar que a palavra trazida pelos apóstolos era verdadeira. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes é desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não só proclama a palavra, ela também manifesta a palavra, ela manifesta as obras de Deus. Afinal, Jesus foi poderoso tanto em palavras quanto em obras. Ele não apenas falou, ele também fez. Segundo tópico, uma igreja que ora com poder. Primeiro item, orando com propósito. Observando a reação dos discípulos, eles foram chicoteados, foram castigados pelos sacerdotes como uma forma de intimidação, como uma forma de meter medo neles. Algo do tipo, se vocês continuarem, vão sofrer coisa pior. E depois eles foram soltos. Quando eles voltam para junto dos outros discípulos, o que eles fazem? Eles vão orar. E a sua oração está registrada nos versículos 24 a 30 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nessa oração, eles oram para quê?
para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Veja que eles não oram coisas do tipo: Deus, castigue esses sacerdotes, esses líderes religiosos que nos castigaram. Eles não oraram assim. Ou então: Deus, nos proteja de sermos castigados. Também não oraram assim. Eles oraram para que Deus fosse glorificado através do seu evangelismo. Eles oraram com um propósito, foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Eles oraram para que Deus exercesse a sua soberania e agisse através deles. Eles disseram: Senhor, nós estamos sendo castigados porque nós fizemos a tua vontade. Continua a fazer a tua vontade através de nós. Eles não pediram proteção, eles não pediram vingança contra seus inimigos, mas eles pediram: Deus, continue a nos usar. Eles ficaram alegres porque tiveram a certeza que Deus os estava usando para fazer a sua vontade. Eles pediram mais poder para continuarem testemunhando. Nesse sentido, o propósito da oração foi para que Deus fosse glorificado na sua resposta. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora em unidade. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. A concordância Strong, uma das mais utilizadas para traduzir o grego e hebraico, explica que essa palavra unânimes vem do termo grego homotimadon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito e em total harmonia. Unânime significa muitas pessoas agindo como se fossem uma só pessoa. Isso mostra que havia unidade, concordância na oração. Que bom seria se todas as nossas igrejas agissem dessa maneira, orassem em unanimidade, orassem sem discordância, orassem sem divisão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é unida, não apenas reunida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Temos os calouros e os veteranos. Há aqueles que são maduros na fé e os que ainda estão amadurecendo. Poderíamos dizer os verdes e os maduros. Mas nada disso impede que a igreja seja unida, que a igreja se una em oração, buscando a Deus com o mesmo propósito. Terceiro item, orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os crentes citaram o Salmo 2, versículos 1 e 2, que disseste pela boca de Davi, teu servo: por que bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs? Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Uma oração feita fora da palavra de Deus não terá nenhuma garantia de ser respondida, porque ele vela pela sua palavra para cumprir. Deus não tem compromisso com nossas emoções, sentimentos, achismos, pensamentos e ideias. Deus tem compromisso com a palavra dele. Então, quando oramos dentro da palavra e até mesmo recitando a palavra, recitando textos bíblicos, Deus assume um maior compromisso de atender nossa oração. Não há dúvidas de que a falta de fundamentação bíblica pode estar por trás do fracasso na vida de oração. Terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. Primeiro item, ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Eles sabiam que vinha muito mais coisa difícil pela frente. Eles sabiam que não haveria facilidade. Eles sabiam que haveria mais perseguições, mais problemas. Mas eles estavam dizendo: Senhor, olha para o que eles estão fazendo. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta oposição e sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado ou aos interesses do mundo perdeu sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Veja bem,
Não estamos aqui dizendo que a igreja não pode se posicionar politicamente. O que estamos dizendo é que a igreja não tem que se moldar à agenda, aos interesses do governo, seja ele qual for, de esquerda, direita, centro, não. Nós temos dito que a igreja ela deve saber tanto concordar com as autoridades que estão realizando alguma coisa dentro da vontade de Deus, como também se posicionar e dizer à autoridade secular: você está errado. Isso que você está traçando está fora do plano de Deus. Segundo item, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. No livro de Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagres extraordinários, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos. É a ação do Espírito de Deus entre eles que realiza essas obras. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. Terceiro item, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ousadia. Vamos falar um pouco sobre esse termo? É uma palavra que aparece em Atos 4,13 para se referir à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. Afinal, eles estavam ali no Supremo Tribunal daquela época. É como se hoje a pessoa estivesse diante do plenário do STF, desacompanhada de advogado, sozinha, com a possibilidade de sair de lá presa ou até mesmo destinada à execução. Então, é uma situação que requer muita coragem, e essa coragem Pedro e João tiveram ali. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder, e poder aqui não quer dizer gritar, pular, sapatear, rodopiar. Poder aqui fala de autoridade, certeza do que fala-se. É muito comum nós vermos hoje crentes, tanto obreiros quanto não obreiros, pregando sem poder, ou seja, pregando sem segurança, sem certeza, sem ousadia. Quantos hoje pregam, por exemplo, sobre a volta de Jesus, mas não creem mais na volta de Jesus? Pregam uma coisa que não tem certeza se acontecerá. Quantas pessoas pregam, por exemplo, sobre a condenação eterna, mas no fundo do seu coração tem dúvidas se realmente o inferno existe, se a condenação é eterna. Então, fica muito claro na falta de segurança dessas pessoas que elas não acreditam naquilo que estão falando. Diferente daqueles que creem, que têm certeza que Jesus voltará para levar a sua igreja, que a condenação é eterna, é tão eterna quanto a recompensa divina é eterna para os justos. Você sente a diferença, a segurança no que a pessoa está falando, porque ela fala de algo que ela tem certeza que é verdade, que acontecerá. Ela já está vivendo aquilo pela fé. E por isso ela pode passar essa segurança aos seus ouvintes. Conclusão. Vimos ao longo desta lição o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal, uma igreja cheia do Espírito Santo. Suas características se tornam visíveis, estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja, a igreja primitiva, não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Aqui está, portanto, um resumo da nossa quarta lição deste trimestre, uma igreja cheia do Espírito Santo. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical.
boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.